Numa manhã de domingo de 1936, eu pediria o consentimento de meu pai, José Raimundo de Macedo, então coletor federal de Barbalha, para passar o dia no sítio Estrela, de propriedade de minha tia, Santa Duarte, o qual dista de nossa cidade cerca de 10 quilômetros. Papai acedeu ao meu pedido, mas exigiu a promessa de que eu voltaria impreterivelmente naquela mesma tarde, a fim de não perder aula no dia seguinte. Não tardei partir ao sítio, montando um bonito cavalo e levando na garupa José, rapaz de 16 anos, criado desde tenra idade por meus pais e um pouco mais velho que eu. Antes de sairmos, papai ainda relembrou a José que, em absoluto, não deveríamos pernoitar no sítio. E de lá saímos com o firme propósito de não transgredir as ordens superiores. Todavia, nos distraímos tanto com as alegres brincadeiras em companhia de meus primos que só na hora do jantar, 17h30, nos lembramos da recomendação. Pedi à titia que mandasse preparar o cavalo para o regresso imediato, ao que objetou, não querendo permitir nossa volta, porque havia ameaça de temporal. De fato, Relâmpago e Trovão já haviam iniciado sua sequência ameaçadora. No momento em que me empenhava junto à titia, lhe fazendo ver que tinha ordem de papai para não pernoitar em hipótese alguma no sítio, José interveio apresentando a solução mais viável para o problema. Eu ficaria e ele voltaria levando um bilhete de titia, explicando por que eu não poderia ir também. Assim, ficou resolvido e às 19 horas o cavalo foi arriado e José deixou o sítio Estrela se dirigindo a Barbalha. Confesso que fiquei admirado da coragem de José, pois os relâmpagos cortavam o céu com maior intensidade enquanto a noite continuava tremendamente escura, entrecortada de ensurdecedores estampidos de trovão. No dia seguinte, na primeira hora da manhã, papai veio pessoalmente me buscar e então contou o que sucedera a José na noite de véspera. Mais ou menos na metade do caminho que liga o sítio Estrela à cidade de Barbalha, se ergue uma grande cruz que tem como base pequena pirâmide caiada de branco. 10 metros adiante dessa cruz, as árvores espessas e frondosas formam uma espécie de túnel natural que mede mais de 200 metros. Ao chegar a este lugar, José viu com espanto que o cavalo, resfolegando e empinando, se recusava a passar diante do cruzeiro. Enquanto isso, Relâmpago e Trovão davam ao cenário um aspecto terrificante. Dominando os nervos, José recuou uns 50 metros e, esporeando e chicoteando o animal, tentou fazer-o adiante. Tudo em vão. O cavalo, ao ser instigado a passar diante da cruz, voltava a empinar e resfolegar, recuando vários metros. Foi nessa altura, justamente quando um relâmpago mais forte iluminava o lugar, que José viu perfeitamente um homem vestido calça e camisa ajoelhado diante da cruz. Ao se certificar dessa visão, sua primeira ideia foi voltar ao sítio em desabalada carreira, mas ao executar tal plano, sentiu que uma força estranha imobilizava seus músculos e sua vontade. Por coincidência, o homem se levantara e caminhava a passos firmes em sua direção. José, imóvel sobre a cela, não podia desprender os olhos do misterioso indivíduo que mais e mais se aproximava. E até o cavalo parecia dominado pela mesma força misteriosa, se mantendo imóvel e apenas resfolegando assustadoramente. Quando se achava a apenas 2 metros, a personagem cumprimentou com voz suave. Boa noite, contou José, que nem sabe se chegou a responder à saudação. O homem acrescentou. Então, sozinho numa hora dessas e com um tempo assim horrível? Não sabes o medo que eles pretendiam te pregar? E dê graças a Deus porque cheguei a tempo de evitar e te ajudar. Vamos, te livrei do perigo. Dizendo isso, deu um pulo com rapidez sobre-humana, caindo sobre a garupa do animal, que estremeceu,
como se fosse alcançado por uma corrente elétrica. O menino sentiu então duas mãos vigorosas, mais frias como gelo, que seguravam seus braços na altura do ombro, enquanto uma voz sussurrava ao ouvido: "Vamos, não tenhas medo." O cavalo arrancou como uma bala e passou pela cruz e no túnel de árvore com a velocidade de um raio. Durante a travessia, José teve a impressão de ouvir o trotar de outro cavalo que o seguia de perto, e quando, instintivamente, ia se voltar a fim de ver do que se tratava, ouviu seu estranho companheiro murmurar junto à sua face: "Não olhes atrás! É uma coisa horrível! Ele tenta te assombrar porque estou te protegendo." A curiosidade ou o instinto fizeram com que o menino insistisse em olhar, e viu então um vulto gigantesco montado num cavalo sem cabeça. O homem e a montaria eram verdadeiramente apavorantes. José não encontrou palavra capaz de descrever os dois monstros disformes. Seu coração batia com tal força que ele próprio o ouvia. Para concluir, basta dizer que o herói da história chegou a casa em tal estado que só muito tempo depois conseguiu recuperar a fala e contar o que tinha lhe acontecido. Minha tia, depois de ouvir em silêncio tudo o que papai relatou, comentou: "Várias pessoas aqui do sítio já me falaram desse mesmo fantasma que ontem apareceu a José. Embora seja difícil acreditar, é já tão grande o número dos que declaram o ter visto que eu estou inclinada a admitir que seja tudo verdade."